acho que a gente tem que, na verdade, a gente tem que intensificar essas ações. Eu acho que elas têm que se transformar em rotina, tem que ter, todos os dias tem que ter manifestação, porque eu acho que é dessa forma que a gente vai conseguindo juntar força e energia para poder fazer o embate necessário nesse momento e, ao mesmo tempo, também proteger aquelas pessoas que mais precisam da nossa atenção, da nossa proteção, que é os trabalhadores, que são as pessoas mais vulneráveis hoje na nossa sociedade, né, Hélio? Ô, Mari, aqui, a Rosângela entrou agora. Bom, deu uma caidinha, mas já estamos voltando no ar. Ô, Mari, eu acompanhei exatamente na crise de 2008, que foi aquela crise para as empresas que tinham a prática de antecipar receita, né? Descontar duplicata. A empresa que eu trabalho fazia isso, e fazia em bancos pequenos, aí o crédito sumiu. Bom, capital de giro, não teve mais, teve que, enfim, aquela crise começou toda. E foi a primeira empresa que negociou o layoff. Na época, eu participei da negociação do layoff. É óbvio que o layoff que nós negociamos, ele é totalmente diferente da proposta de layoff que tinha, que estava engavetada lá. Nós, enfim, nós garantimos até depósito no fundo de garantia. Foi uma suspensão, que não suspensão, porque nós não suspendemos o contrato de trabalho. Essa proposta que está em vigor, né? Temos que falar o que está em vigor. Se o governo vai mudar, ele que vai publique no Diário Oficial, extraordinário, amanhã a mudança. Até agora eu não vi mudança nenhuma. O pessoal está festejando uma coisa que na prática não teve. Se o empresário tomar uma decisão hoje, ele está respaldado pela medida provisória. Isso, exatamente. Exatamente, é isso. Então, amanhã, se for revogado, é amanhã, não é hoje. Claro. Não, e aí, o negócio... Ele fez essa proposta, Mari, ele fez essa proposta. Eu queria que você falasse, eu vou dar só uma saidinha ali e volto, queria que você falasse sobre essa aberração que ele está propondo, que não é layoff, porque o layoff é totalmente diferente disso, cursos online. O que é essa proposta, Mari? Não, é isso mesmo, não tem nada a ver com layoff, não tem nada a ver com a discussão que nós fizemos há 10 anos atrás. 12 anos atrás. Há 12 anos já, né? É impressionante como o tempo passa rápido. E nós continuamos jovens, né? Com a cara nova ainda. Exatamente. Nós somos os mesmos. Mas, naquele momento, você tinha uma série de salvaguardas. Então, por exemplo, a empresa tinha que se responsabilizar por um percentual de salários, o Estado, por meio de políticas públicas de emprego, tinha que garantir a complementação de salário do trabalhador, e você garantia, naquele momento, inclusive, a estabilidade. O que está sendo feito agora não tem absolutamente nada, não tem nenhum nível de comparação com o que foi essa experiência, que não foi lá uma experiência muito bem sucedida, tanto que, na época, ela atingiu no máximo em torno de 50 mil trabalhadores, por conta de que as exigências, inclusive para as empresas adotarem o layoff, eram bastante rigorosas, né? E muitas empresas não se enquadravam nisso. Hoje não, hoje é suspensão do contrato. E a empresa, ela fica ao seu critério se ela vai ou não remunerar esse trabalhador e por quanto vai ser a remuneração. E mesmo essa ideia de que o trabalhador vai entrar em curso de qualificação profissional, que curso de qualificação profissional? Quem é que vai colocar recursos para fazer curso de qualificação profissional? Vai fazer pela internet? O trabalhador não tem computador em casa. Então, assim, é uma aberração essa proposta de contrato de trabalho que não tem absolutamente, inclusive, não tem garantia de emprego nenhum. Então, não tem garantia de emprego, o trabalhador pode ficar 4 meses suspenso do trabalho sem receber remuneração e depois de 4 meses vai ser demitido. E aí, o que adianta? Ele vai ficar 4 meses em casa, sem salário, e ele vai comer o quê? Como é que ele vai fazer para sobreviver?
Então, assim, essas coisas que são absolutamente básicas, que é difícil de compreender, como é que um governo como esse não consegue enxergar que, para esse momento, por exemplo, é fundamental garantir renda, porque se as empresas estão reduzindo seu nível de atividade, né? Como é que a gente mantém a economia minimamente circulando, gente? É através justamente do mínimo de renda para garantir consumo. E o consumo não é um consumo conspícuo, não é um consumo supérfluo, é consumo de gêneros alimentícios, é conseguir pagar as suas despesas cotidianas. E, evidentemente, que enquanto o governo não publicar que foi revogado esse artigo da medida provisória, é isso mesmo, as empresas estão liberadas para adotá-la. E aí a gente não tem a menor ideia de quantas empresas vão adotar, como vai adotar, e nós não vamos ter mecanismo, inclusive, para acompanhar isso, né? E elas, inclusive, já devem estar fazendo isso, ou fizeram isso durante hoje o dia inteiro, né? Exato. Mari, eu fui me preparar para daqui a pouco o nosso Fora Bolsonaro. Nunca pensei que eu ia bater panela na vida. Pois eu também. Eu fiquei meio triste, mas eu não tinha nenhuma outra forma de me expressar. E a gente tenta até gritar, né? Mas se não tiver alguma coisa para amplificar o som, fica bem difícil. Então, não tem jeito. Teve que ser uma panelinha mesmo. Vamos aqui. A Larissa dá uma boa noite, a Elaine, a Rafaela, o Paulo de Ferraz, o Nunes, a Tirza também dá um alô, a Bruna, o Pablo, deixa eu ver aqui, a Vanessa, o Miguel Biaso também está aqui com a gente, a Gabi Bueno, o Maneco lá da Baixada, um abraço, Maneco, o Leon também está com a gente, a Célia e o Lenine. Nós temos Leon e Lenine, né? Não é fácil aqui, não. O Luiz Cláudio Marcolino fala que essa MP ainda foi lançada na calada da noite, é verdade, né? Uma medida provisória do domingo. Quer dizer, é um governo que tem... Exatamente. Ele pede que tem que derrubar essa medida provisória na totalidade, não é um artigo ou outro, não. Na totalidade temos que derrubar essa medida provisória. Deixa eu ver aqui quem traz mais algum... Aqui, a Lenilda dando boa noite. Enfim, não dá para chamar todos os companheiros. Mari, diante do cenário, as centrais sindicais lançaram uma nota hoje, conjunta, com relação, evidentemente, repudiando a medida provisória, falando que essa medida provisória, aqui eu recebi um zap do companheiro Douglas Iso, presidente da CUT estadual, teve aqui o companheiro... Opa! Vamos aqui mexendo com a tecnologia. O Manuel Romão mandou um flyerzinho também, falando que na Europa está da seguinte forma: Portugal vai pagar até 84% do salário, Reino Unido vai pagar 80% do salário até 2.500 euros, na França vão pagar conta de luz, água e aluguel, aqui a gente também deixou esse apelo em relação à conta de água, luz, né? Nos Estados Unidos vão pagar em cheque $1.000 aos cidadãos, e aqueles que você falou são $500, e no Brasil vão suspender o salário por 4 meses. Exatamente. Não, é bizarro, né? É bizarro o negócio. Um quadro como esse. Nada como um governo como esse aí. Eu não sei se você chegou a ver a nota, Mari. Eu não vou ler toda a nota aqui, porque, enfim, mas é uma nota que as centrais sindicais lançaram, que o Congresso Nacional assuma o protagonismo e demova essa crueldade, que retire essa MP 927. Ô, Mari, é possível o Congresso se reunir ainda essa semana e derrubar essa medida? Porque ela tem prazo de 60 dias, né? Sim, claro. É possível. Inclusive, o presidente da Câmara, hoje de manhã, comentou, enfim, destacando quanto a medida provisória ela era insuficiente.
Quer dizer, quando ele fala insuficiente, significa o quê? Que ele acha que ela pode ser aprovada, mas que precisa de mais coisa. Esperamos que não, né? Eu acho que a gente tem que pressionar o Congresso também para que ele tome iniciativas que não sejam para penalizar ainda mais os trabalhadores. E acho que tem que se formar uma frente nacional com parlamentares, com a presença das centrais sindicais, com o próprio, enfim, com o judiciário, porque, evidentemente, o executivo não tem capacidade política, não tem credibilidade, não tem confiança para conduzir um processo como esse. Então, a gente não pode, evidentemente, também, de alguma forma, esperar que o Congresso, sem pressão popular, possa reagir, porque a gente sabe que o Congresso também é bastante conservador, né? E o Congresso também, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, também está fazendo política com esse processo todo. Então, a gente precisa de iniciativas mais ousadas. Evidentemente que a gente não pode agora fazer um apelo para que as pessoas vá para a rua, mas a gente precisa transformar os instrumentos que nós temos hoje à nossa disposição em instrumentos, em ferramentas com muita força, para poder pressionar o Congresso para derrubar essa medida provisória, ou seja, para devolver essa medida provisória para o governo e exigir que o governo adote políticas públicas consistentes. Nós não queremos a benesses das empresas. Nós não queremos que a grande mídia fique, vamos dizer, entrevistando o empresário bonzinho, a patroa boazinha que liberou essa empregada doméstica, ou o empresário legal que mandou seus trabalhadores para casa. Não é disso que nós precisamos agora, de política pública, nós precisamos de Estado. O Estado serve para isso, o governo serve para isso. O recurso público serve para isso, para socorrer os cidadãos e as cidadãs. E aí eu incluo as quase 7 milhões de trabalhadoras domésticas no Brasil hoje, sejam mensalistas, sejam diaristas, que certamente estão abandonadas e que não podem viver da miséria ou da bondade das suas patroas, que depois vão usar isso, inclusive, para se promoverem pessoalmente, né? Então, nós temos que exigir política pronta e garantir que esse governo garanta para essas 7 milhões de mulheres, homens e mulheres que trabalham no emprego doméstico, que recebam, no mínimo, uma renda mínima, assim como todos os demais trabalhadores, né? A gente tem que exigir política pública. E aí nós temos que pressionar o Estado e temos que pressionar também a Câmara Federal para que ela atue no sentido de aprovar medidas que sejam fundamentais. E uma delas é afrouxar as regras do teto dos gastos sociais e liberar o Estado para fazer os ajustes necessários. Ou seja, tem que investir em saúde, tem que investir na renda mínima para as pessoas, tem que ampliar o número de pessoas hoje cobertas pelo programa de transferência de renda, tem que aumentar, inclusive, o Bolsa Família, não pode se manter um valor tão rebaixado, porque essas são as pessoas, inclusive, que têm maior condição de vulnerabilidade, né, Hélio? Elas vivem em casa, que tem 5, 6 pessoas dentro do mesmo domicílio, é um absurdo. Nós temos que tratar de ter estratégia para enfrentar isso. Hoje, inclusive, eu comentava com uma jornalista, por exemplo, pega a cidade de São Paulo, nós temos quantas... a rede hoteleira em São Paulo é uma das maiores do Brasil, a maior do Brasil. Provavelmente 90% da rede hoteleira está ociosa. Nós temos que garantir acomodação para as pessoas que estão na rua, para as pessoas que têm que dividir um cômodo com vários membros. Temos que começar a ter também ações humanitárias, sabe? Porque também, para a sociedade, para as pessoas que estão vivendo isso na pele, não adianta só a gente fazer discurso, né? A gente precisa também ter ações concretas para mudar as condições em que está se dando
enfim, as políticas que estão sendo feitas. Eu acho que a gente tem que pressionar a cidade de São Paulo, pressionar prefeito, pressionar governador, para que dê uma resposta para as comunidades mais pobres e tirar as pessoas dessas condições e priorizar o atendimento, priorizar, por exemplo, os testes nestas comunidades e não nos hospitais, onde as pessoas podem pagar para fazer um teste, ou nas regiões mais ricas, né? Nós temos que garantir que os primeiros testes sejam feitos nas comunidades mais pobres, né? Enfim, a gente tem que começar a ter iniciativa para poder fazer frente a esse problema com coisas muito concretas e com propostas muito concretas. Cesta básica, por exemplo, distribuir, garantir que esses grandes supermercados que estão lucrando muito com a crise, que garantam uma cesta básica para as pessoas que vivem nas comunidades mais carentes. Tá? Isso é alguma coisa que a gente pode trabalhar como proposta. Isso. Vamos ler aqui algumas perguntas dos internautas. Nós temos mais 15 minutos. Vamos aqui ver o seguinte, ó. A Rosana Lucena, essa é a hora de taxação de grandes fortunas, bilionários brasileiros ganhariam recursos recordes para o SUS e não teriam suas fortunas afetadas. Luiz Cláudio Marcolino, o governo já fez várias medidas ao setor empresarial, é hora de proteger os trabalhadores. O Milton manda um abraço, o Marcolino também fala aqui que a crise está apenas começando, sem renda, salário e benefícios, a economia vai piorar ainda mais. Parece que é o que esse governo Bolsonaro está querendo. Deixa eu ver aqui mais aqui. A Edneia manda um alô, o Pablo também, a Luana Félix, que entrou várias vezes aqui também. A Luana está recebendo toda a demanda lá no sindicato, Mari, dos empresários que estão, enfim, entrando em contato e falando que vai fazer banco de horas, vai fazer, enfim, uma série de ações. As empresas oportunistas já querem implementar esse absurdo, isso é verdade, já tivemos muita ligação no sindicato hoje. O irmão Gilmar, lá de Osasco também, um abraço, irmão Gilmar. O Luiz Cláudio também aqui, deixa eu ver mais quem entrou aqui. A Elaine fez uma pergunta que eu perdi aqui, viu, Elaine? O Marco Germano já está se despedindo, vai lá para o panelaço, né? Vamos todo mundo para o panelaço hoje. Deixa eu ver aqui se eu vejo aqui uma pergunta. Tem aqui a Ellen Marilene Teixeira, é genial, parabéns pela iniciativa. É minha amiga, tá? Rosana Lucena. Aqui, ó. Diante da pandemia, a Venezuela proíbe demissões e suspende a cobrança de aluguéis. 7 milhões de famílias receberão cestas básicas a cada 15 dias, né? Enfim. Mari, você viu as imagens que estão sendo vinculadas pelo Facebook, pelas mídias sociais, pelo WhatsApp, da chegada dos médicos cubanos, que esse governo irresponsável criou um absurdo contra aqueles fantásticos médicos cubanos que estavam lá no programa Mais Médicos. No Mais Médico. Minha irmã é médica e está no Mais Médico também. Então, esses profissionais que foram enxotados do Brasil, hoje estão chegando na Itália, recebidos com aplausos, sendo extremamente bem-vindos, enquanto aqui esse cidadão antipaís fez o que fez. Você viu essas imagens, Mari, que chegaram? Exatamente. E tu imagina o que seria, por exemplo, mais 11 mil médicos no Brasil hoje, o quanto a gente conseguiria garantir que um atendimento adequado, porque, assim, o que mais me impressiona é que os Mais Médicos, inclusive, estavam nas comunidades mais carentes, mais pobres, e na medida que o vírus vai chegando a essas localidades, você imagina com que estrutura que eles vão se deparar, né? Porque tem várias cidades que não têm respirador, que não têm assistência médica, que não tem hospital adequado para receber as pessoas. Então, assim, a diferença que faria nesse país
se nós tivéssemos 11 mil médicos a mais. Em compensação, ele está querendo antecipar a formatura dos jovens. Não, e o mais bizarro é assim, bom, se eles pegarem vírus, eles são mais jovens, eles se recuperam mais rápidos. Então, assim, é um escândalo, porque nem a preocupação com aqueles profissionais da saúde, eles conseguem ter, assim, é um absurdo. E um absurdo também a gente presenciar cenas em que os profissionais da saúde na rua sendo hostilizados pela comunidade, pela sociedade. Isso a gente também não pode concordar. A gente tem que denunciar isso, a gente tem que chamar a atenção para as pessoas, para o mínimo de humanidade, porque essas pessoas estão dando a vida delas, estão dobrando jornada, algumas não estão conseguindo nem ir para casa, outras estão, inclusive, com risco de contaminação, muitas delas já estão hospitalizadas. Então, assim, a gente também tem que ser um momento em que a gente tem que refletir sobre a nossa humanidade, né? Sobre que sociedade que nós queremos. Eu acredito, sinceramente, Hélio, que a gente vai sair dessa melhor, muito melhor. Mais humanos, mais solidários e mais críticos em relação a tudo isso e que mundo que nós queremos construir, né? Para o futuro, para nós, para a nossa família, para os nossos filhos, netos, enfim. Ô Mari, já vamos aqui encerrando a nossa live. Deixa eu só aqui ler o Matheus Diógenes, que ele mandou aqui vários recados aqui. Bolsonaro mente para a população porque não tem saída para a crise. É verdade. É um governo que a gente sabe que esses governos liberais... Ô Mari, para finalizar, eu queria um pouco, rapidamente, nós temos 10 minutos, mas seria interessante, nós já pedimos, solicitamos a você que a gente retorne essa semana em algum momento para poder atualizar os acontecimentos. Lá no sindicato nós criamos um comitê de crise que todo dia vai estar via internet, fazendo reuniões, acompanhando o desdobramento dessas últimas medidas aí do governo. Mas, ô Mari, agora que nós estamos diante de uma redução do Estado, desse tal projeto neoliberal, ou liberal, como alguns queiram chamar, mas a gente sabe que é um processo de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. Não tem nada de Estado pequeno, que tem para onde vai esse dinheiro. Agora, o que os liberais vão falar nesse processo agora, Mari? O que você acha? Qual é a defesa do projeto neoliberal ou liberal nesse momento? Eu acho que eles estão quietos, né? E, inclusive, mesmo aqueles mais fervorosos, eles reconhecem que tem que ter intervenção do Estado. Tem intervenção do Estado, porque não é pela iniciativa privada, obviamente, que a crise é uma crise sanitária, uma crise grave, e não é a iniciativa privada que vai dar conta disso, né? Eu acredito que esse processo está mostrando, não só para o Brasil, para o mundo inteiro, principalmente para os países que, vamos dizer, nos últimos anos adotaram políticas de austeridade fiscal, redução dos gastos públicos, privatização do serviço público, dos serviços essenciais. A crise, ela mostra a ineficiência da iniciativa privada para dar conta desta crise. A China, eu acho que é um bom exemplo disso. Eles conseguiram reverter a curva a partir de política pública, de política de Estado, né? E o que a gente está assistindo na Itália, por exemplo, claro, as pessoas argumentam, não, a Itália é um país de muitos idosos, a Itália tem um número de jovens que vivem com pessoas mais idosas muito alto, diferente da Alemanha, onde os jovens, a maioria vivem só ou não vivem junto com as suas famílias, né, pais, avós. Não, isso pode até ser real, mas tem um aspecto que é fundamental. A Itália,
desmontou muito o serviço público deles no último período, principalmente na área de saúde. E isso, sem dúvida nenhuma, é reflexo disso, porque não é só a questão do atendimento, é também a discussão da prevenção, de como é que você... Porque num momento como esse, você tem que ser muito rápido, o Estado tem que ser muito eficiente no sentido de garantir a prevenção para que a doença não dissemine, que ela não se alastre, que ela não se propague. Então, tu tem que ter um serviço público muito eficaz, e quem tem que fazer isso é a iniciativa pública, é o serviço público, não é a iniciativa privada. A iniciativa privada não vai fazer isso, a iniciativa privada é ganhar dinheiro. E aí, não tem jeito, né? Porque se nós não equiparmos o serviço público, se nós não aumentar a capacidade hospitalar, de ter mais aparelho, ter mais estrutura, ter mais médico, não é a iniciativa privada que vai dar conta disso, viu? Porque parte da iniciativa privada nem está preparada para isso. Quantos respiradores os hospitais privados, as clínicas privadas têm? Claro que não, porque estão preocupados com outras coisas. Então, assim, quem tem que tomar a iniciativa é o Estado e por meio de política de Estado e política pública, né? Então, eu acho que isso realmente serve para que os liberais, de fato, possam ou se recolher ou fazer uma reflexão profunda sobre todos os seus dogmas defendidos aí nas últimas décadas. E certamente eles vão voltar com outro discurso, Eli, não tenha dúvida. Ô Mari, deixa eu fazer aqui uma propaganda, né? Nossa, precisamos ver se a gente arruma um jabá. Você acabou de falar sobre austeridade, então, economia para poucos, impactos sociais da austeridade e alternativas para o Brasil. Você lembra desse livro? Deixa eu mostrar ele direitinho. Está conseguindo ver? Olha o livro aqui. Sim, sim. E lá na página 281 tem o artigo da Marilane Teixeira. Aqui, ó, o artigo da Marilane Teixeira que trata a crise econômica e as políticas de austeridade, efeitos sobre as mulheres. Foi em 2018, né? Hélia, eu queria aproveitar, eu sei que já está acabando, 1 minuto só para dizer em relação às mulheres, viu? Porque que eu acho que... Pode falar. Porque, assim, as mulheres, sem dúvida nenhuma, vão ser as mais prejudicadas. Primeiro, porque elas são maioria no serviço de saúde, como profissionais da saúde, seja como enfermeira, seja como assistentes sociais, psicólogos, inclusive médicas, tá? Então, tem uma sobrecarga muito grande. Hoje, na área de saúde, a maioria são serviços de profissionais e são mulheres. Segundo, todo o tratamento dos cuidados, por exemplo, cuidado com os idosos, cuidado com as crianças, com as pessoas mais vulneráveis, isso vai recair sobre as mulheres, porque a sociedade, os valores sociais atribuem e esperam que sejam as mulheres a que se dedicam mais a isso. Então, é ela que vai ser responsável pelo cuidado dos seus pais, dos seus avós, aí no supermercado, para poder suprir as necessidades. É ela que vai ter que administrar a casa nesse período, muitas vezes tendo que fazer home office, tendo que administrar o cuidado com os filhos e muitas vezes com idosos que estão em outra casa e que ela vai ter que ficar se revezando. Então, tem uma sobrecarga sobre as mulheres nesse processo que é muito grande e é isso que eu quero alertar, porque isso é muito importante para a nossa análise, para a nossa avaliação, viu? Porque como o serviço público diminuiu muito, uma boa parte dos cuidados, inclusive das pessoas que já adquiriram o vírus e que têm, vamos dizer, os efeitos são leves, elas vão ser tratadas em casa. Agora, quem é que vai tratar? É uma mulher. Os idosos precisam de cuidados. É uma cuidadora que tem que ser contratada para ficar 24 horas por dia cuidando dessas pessoas. Não é por nada que a primeira vítima do coronavírus no Rio de Janeiro foi uma empregada doméstica. Não é por nada. Em São Paulo, um dos primeiros vítimas foi justamente um porteiro. São as pessoas mais simples, as pessoas mais pobres, são as pessoas que cuidam dos cuidados pessoais, que são as que estão mais sujeitas à doença, né? Ô, Mari, acho que a gente tem que fazer uma parte de uma live comentando só essa questão do impacto
sobre as mulheres, que eu concordo com você, enfim, é isso mesmo. Na minha família temos 4 mulheres, minha mãe e minhas 3 irmãs. Das 4, 2 são ligadas à área da saúde. Minha mãe, que trabalhou 35 anos na saúde, minha irmã, que é médica, a outra, né? E a outra que é professora, né? Então, claro. Estão tudo ali nessa área do cuidado, né? Ó, o Odair Jesus, Odair, um abraço, Odair, lá aqui de São Mateus, né, Odair? Um abraço para você, lá do Parque das Flores. A Ellen lembra aqui, Mário, o seguinte: vocês viram a iniciativa em Maricá, no Rio de Janeiro? Garantia de um salário mínimo para os autônomos e empreendedores individuais. E a culpa é do PT. Acho que o prefeito de lá é do PT, acho que é isso mesmo. Né? Muito bem, isso aqui. Bom, Mari, a gente está chegando no final da nossa live, já quero agradecer. Tinha outro livro aqui para poder falar para as pessoas, na verdade, sobre terceirização, precarização e terceirização, face da mesma realidade, que também a Marilene é autora desse livro. Enfim, tem um monte de coisa sua aqui, Mari. Não vou pegar tudo, não, porque não dá tempo de mostrar o tanto que você tem contribuído ao longo desses anos nesse trabalho importante de estar sempre discutindo, debatendo a situação dos trabalhadores e das trabalhadoras, que é uma matéria que você também domina bastante. Mari, muito obrigado. Vamos aqui ficando, participando das desdobramento. Espero a qualquer momento chamar você de novo para a gente fazer mais uma live. Vamos ver se a gente encerra com uma música em homenagem aos companheiros cubanos que, enfim, por causa de um governo irresponsável, colocou os companheiros cubanos para fora do Brasil no momento em que te mais precisava desses profissionais, os médicos cubanos. Então, vamos aqui, Hasta Sempre Comandante, né? É uma música em homenagem ao nosso querido Che Guevara. A gente vai encerrando a nossa live aqui, já agradecendo demais, Maria, a você. Forte abraço. Obrigada. A gente se encontra em breve de novo, tá? Nos encontramos em breve de novo. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura Vamos lá. le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara